Olá. Bom, gente, qual é que é a pretensão dessa aula? De apresentar para vocês teorias ácido-base. Só para fazer um breve comentário aqui, são muitas as teorias ácido-base que já apareceram até hoje na história da química. O Lavoisier teve a sua teoria ácido-base, N outros caras têm apresentado teorias ácidos-bases. Hoje em dia tem uma teoria de ácido mole, ácido duro. Então, a gente focando na questão do vestibular, as teorias ácido-base que nos importam para o vestibular são essas três aqui. Arrhenius, Bronsted Lowry, ou Bronsted Lowry, não sei qual é a pronúncia disso aqui, e a teoria de Lewis. De maneira bem resumida, essas teorias aqui são chamadas de teorias protônicas, porque elas são pautadas no H+. E essa daqui é uma chamada teoria eletrônica, porque ela é pautada no elétron. O H+ equivale a um próton, para quem não manja desse assunto. Existe uma equivalência do H+ com o próton. Assim, para poder otimizar a conversa, eu vou lembrar algumas coisas para a teoria de Arrhenius. Na teoria de Arrhenius, ácidos são fontes de H+, bases são fontes de OH-. Tanto que na teoria de Arrhenius, a gente fala que sempre para Arrhenius, um ácido mais uma base, ou um ácido versus uma base, eu prefiro a notação versus, que é um ácido contra uma base, eles produzirão HOH, que é água em última análise, mais um sal. Isso é o que a gente tem de referência. Para Arrhenius, toda vez que eu colocar um ácido e uma base em contato, eles produzirão HOH, que é uma notação boa para água. Se é OH- e H+, se é H+ ou OH-, isso não vem ao caso, mas a combinação das espécies é essa combinação do cátion hidrógeno e do ânion hidroxi ou hidróxido. Então, ácido de base nas reações de Arrhenius sempre produzem água mais sal. Uma coisa que me perguntam sempre, seja uma neutralização parcial ou total, sempre vai dar água para Arrhenius? Sempre vai dar água para Arrhenius. Então, na teoria
ácido base de arrênios. Toda vez o ácido é uma fonte de H+, a base uma fonte de OH-, do ácido, que é um H+, mais um ânion, eu coloco o ânion menos alfa, a base é um cátion mais beta com OH-. O sal é essa combinação de cátion mais beta e ânion menos alfa no padrão de construção. Aí, essa é a teoria mais difundida de todas. Na sequência da conversa, nós temos essa teoria chamada teoria Bronsted-Lowry ou Bronsted-Lowry, como queiram. Eu negligenciei uma situação aqui, que é a seguinte: a teoria de Arrhenius, ela tem um limite, que é se colocar as coisas exclusivamente em soluções aquosas. Então, a teoria de Arrhenius se limita nessa situação de que as coisas têm que estar em água para que valha essa reação. Então, isso é um limite da teoria clássica de Arrhenius. Na teoria Bronsted-Lowry, existe uma premissa, um princípio, que é o seguinte: é a chamada formação dos pares conjugados. O que essa teoria traz de interessante? Então, para a teoria de Bronsted-Lowry, ninguém é ácido ou ninguém é base até que se analise o seu comportamento. Aí aparecem coisas que, para aquela química mais ortodoxa, mais convencional, não fariam sentido. Por exemplo, você colocar dois ácidos clássicos, dois ácidos de Arrhenius, para fazer uma reação. Então isso não caberia, né, na teoria de Arrhenius, e aqui a teoria de Bronsted, ela consegue explicar, consegue justificar essas coisas com base nessa teoria chamada teoria da formação dos pares conjugados. E aí, o que é fundamental? É fundamental de que vocês avaliem a reação química. E nós temos uma coisa na química que é a seguinte: toda reação química, ela é descrita por uma equação química. Então, avaliar a reação química significa, em outras palavras, analisar a equação. Qual é a equação que descreve? Aí, e você tendo a equação que descreve o processo, o caminho fica muito bem resolvido. É assim, ó, espécie
doadora de H+. Será um ácido. E a espécie coletora de H+, será uma base. Então, essa situação tem que ser levada em conta. Eu não sou muito adepto a essa coisa doador, tal, mas tem a espécie que expulsa o H+, eu acho que é mais ativo do ponto de vista químico isso. A espécie que expulsa o H+, expulsadora de H+, é ácido, espécie coletora de H+, acaba sendo a base. Então, eu vou marcar aqui algumas reações para a gente poder avaliar. Então, vou marcar uma primeira aqui, uma clássica, que é essa. NH3 mais H2O, processo reversível, formando NH4 mais OH menos. Essa situação aqui, ó, de eu avaliar nessa reação quem se comporta como o que é um passo gigante para a gente entender a teoria de Bronsted e Lowry. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você comparar essas substâncias, você vai ver que do reagente para o produto, a diferença entre essa substância e essa é um H+. A diferença entre o HOH, ou água, e o OH- também é um H+. Então, assim, a dica, a sacada, a forma mais direta de avaliar o comportamento das substâncias. O NH3, para poder virar NH4, ele precisa coletar um H+. Então, o NH3 será ou se comportará como uma base de Bronsted nessa reação. Por princípio, para o NH4 virar NH3, ele tem que eliminar um H+. Eu digo assim para os vestibulandos: se você jogar rápido, avalia um. Ao avaliar uma das substâncias, você já define as outras. Por quê? Toda base reage com ácido. E todo ácido reage com base. Onde é que está essa teoria do par conjugado? Vou colocar pequenininho aqui. O conjugado de um ácido é uma base. O conjugado de uma base é um ácido. Então, NH3 e NH4+, formam um par conjugado. H2O e OH- formam outro par conjugado. Então, essa teoria é pautada nisso. Uma base reage com ácido, forma outro ácido e outra base na teoria Bronsted e Lowry. Para quem já anotou, já registrou aí, essa a informação chave aqui, crucial. Vou dar um outro exemplo, vou colocar uma outra reação para a gente poder avaliar também. Vamos
Lembrando sempre que essa notação do Cl é aí para não confundir com o I. Para quem está assistindo ou para quem está fazendo aula ao vivo, 15 segundos para ver se você acerta quem é o ácido, quem é a base nessa reação e em cada lado do processo aí. Então, NH3 para virar NH4, base. O NH4, se quiser virar NH3, precisa eliminar esse H. O HCl para virar Cl-, comportamento de ácido. O Cl- para virar ácido precisa coletar um H+, então ele tem um comportamento de base.